Recentemente, Gilberto Gil falou que ele não é um bom melodista. Não sou um grande melodista, não. Vocês tendem a ser muito humildes. Como sou compositor, acabei criando canções que se adaptam a essa qualidade mediana de músico, né, que eu sou. Ao que foi enfático ao dizer, nossa, vejam como ele é uma pessoa tão humilde, né, em dizer que ele não é um grande melodista, é uma modéstia e tudo. Mas veja bem, eu olhei essa afirmação do Gilberto Gil e eu pensei aqui comigo, nossa, olha o artista que é Gilberto Gil. Por quê? Porque o que muita gente está tratando como sendo uma espécie de modéstia, eu vejo que na verdade é uma análise. Gilberto Gil ele consegue olhar com muita serenidade sobre a sua própria carreira, sobre a sua próprio fazer artístico e sobre a sua música. E sim, galera, se você for colocar grandes melodistas assim num páreo, dá pra dizer que o Gilberto Gil faz boas melodias, mas não dá para caracterizar ele como um grande melodista. É claro que ele é um grande compositor, tem outros elementos ali que estão funcionando muito bem na canção dele, mas ele não é lá nosso exímio melodista. Então aquilo que muita gente achou que era simplesmente um exercício de modéstia, é sim um exercício de análise da sua obra e uma análise fria, pura e sincera. Gilberto Gil está sendo sincero. Gil, o que você mais gosta de fazer na vida? Dormir. Dormir? É mesmo? Mais do que cantar? Mais, dormir é a primeira coisa, é o que eu mais gosto. Então, eu pegando essa fala assim, eu pensei, gente, eu fazia aqueles vídeos aqui sobre opinião, né, minha opinião sobre determinado artista, e eu nunca cheguei a falar de Gilberto Gil. E agora a gente vai fazer isso pra vocês, não é? Olá, amantes da música brasileira, estejam aqui com a gente que a gente vai falar sobre Gilberto Gil, que é um artista que é muito interessante, não só por a questão da música dele ser incrível, a poesia dele ser impressionante, mas também as opiniões políticas, as opiniões filosóficas. É sempre uma pessoa que a gente tem muito o que aprender, o excelente Gilberto Gil. E aí, galera, eu vou até fazer uma indicação, aproveitar o ensejo também para fazer uma indicação. O Juarez Fonseca tá lançando um livro de entrevistas com o Gilberto Gil. E, galera, esse livro tá lá no Catarse, a gente tem que ajudar esse livro a sair do papel. Eu já fiz minha parte lá e eu chamo todos vocês para, se quiserem fazer parte disso, faça lá, por favor, porque um livro com entrevista de Gilberto Gil de 1970 até 2020, ou seja, muita história ali do Gilberto Gil, dá pra gente trazer, e entrevista é sempre muito enriquecedora pra gente conhecer a cabeça do artista, pra gente conhecer mais da obra do artista e entender os pensamentos desse grande pensador da música popular brasileira. O Catarse vai estar aqui no nosso código QR, também tá na nossa descrição, tá bom? E o primeiro link fixado, eu chamo todos vocês, pelo menos entra no link, dá uma olhada, vê se vocês gostam, vê se tem alguma coisa que dá pra vocês ajudarem por lá e ajudem, porque esse livro saindo é mais uma vez a música brasileira vencendo e a literatura também, que a gente sabe aqui no canal que é muito difícil fazer literatura e falar de música popular brasileira ao mesmo tempo, e além do mais, esse livro é um tesouro que precisa ser publicado. Tá bom, pessoal? Mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Gilberto Gil é muito mais do que um artista. Eu costumo dizer que ele era um orixá vivo, né? E quando eu falo isso, na verdade, fica parecendo uma coisa mais caricata, digamos assim, mas não é caricata, não. O que ele faz é uma coisa impressionante. Ele consegue ter uma análise fria de tudo. O exemplo que eu trouxe aqui de início é a análise fria do que ele tá vendo ali. Recentemente, a gente teve alguns casos, por exemplo, que o Gilberto Gil foi de uma frieza que às vezes abraça a crueza até. Por exemplo, Preta Gil, né? A gente sabe que Preta Gil faleceu há pouco tempo e que ela estava muito doente, que já se esperava meio que esse desfecho. O Gilberto Gil, né, numa célebre frase, ele aconselhou a ela: quando chegar a sua hora, aceite. Cara, inacreditável, essa é muito a cara de seu Não pai. é a cara dele? Ai, gente. Filha, a natureza é sábia, somos parte dela e vamos voltar para ela. Isso faz parte da vida. Como é que você reagiu a isso? Se estiver sendo muito difícil para você e se for sua hora, aceite. Foi ótimo ele ter dito isso pra mim, porque eu tava na merda, Pedro. A gente quer que ela viva muito isso, ela vai viver o tempo que tiver que viver, será assim. Muita gente ficou impressionado com a fala do Gilberto Gil, afinal não é fácil você falar isso pra
por uma filha, mas isso mostra um pouco mais da psique desse artista. Gilberto Gil, ele é uma pessoa que consegue entender o nosso mundo com uma franqueza tão grande que ele é capaz de falar de religião melhor do que muitos religiosos, que ele é capaz de andar em diversas filosofias muito melhor que pessoas dessas correntes filosóficas, que ele consegue falar de ciência poetizado de uma maneira incrível que até as pessoas desse ramo científico conseguem ver um entendimento em uma certa medida daquela matéria. Então o Gilberto Gil, ele é um artista complexo que abarca tudo isso. O Gilberto começa lá na década de 60 e é um começo assim muito emblemático, porque você já vê diversos Gilberto Gils só na década de 60. O primeiro álbum de Gilberto Gil é um álbum de marchinhas, de samba. É um disco, assim, tem aquela característica de música antiga, mas você percebe que ali existe a raiz. Gilberto Gil, ele consegue não só transitar entre diversos gêneros, mas ele consegue capturar a raiz. Você entende isso? Isso é muito difícil de fazer. Por exemplo, quando você ouve as marchinhas do primeiro disco do Gilberto Gil, você já começa a perceber que são marchinhas feitas beirando a raiz. Poderiam ter sido feitas por um Noel Rosa, por um Braguinha, ou seja, são marchinhas realmente que convencem. Quando o Gilberto Gil faz o disco de Procissão, lá, aquele disco maravilhoso, incrível, ali já tem uma música mais de protesto, parecido ali com o Geraldo Vandré, ou que eles chamariam de MPM, né, no música popular moderna, que seria uma coisa terrível, porque ia virar um PM, um negócio horroroso. Mas enfim, ele também consegue ir bem ali. Acontece que a Tropicália muda tudo, e quem faz o Gilberto Gil da Tropicália é o próprio Gilberto Gil. Ele que junto com toda a galera da Tropicália, que começa a ditar como será o som ali do final dos anos 60, começo dos anos 70, porque todo mundo sabe, a Tropicália foi que incorporou a guitarra elétrica à música brasileira. Antes era aquela coisa óleo e água, sabe? Então você teve até uma passeata contra a guitarra elétrica, existiam os tradicionais da música popular brasileira que não queriam que existisse infecções americanas, imperialistas, isso, aquilo, outro, não queriam um instrumento inglês, né? O instrumento do rock, não queriam o rock and roll no Brasil, enquanto tinha o pessoal do rock and roll mesmo, né? O Roberto Carlos, a turma da Jovem Guarda. Então tinha essa separação, pessoal do rock e o pessoal ali da música popular brasileira, enfim, que queriam uma música mais pura, entre muitas aspas, digamos assim. A Tropicália do Gilberto Gil fez essa polimerização, né? Ou seja, pegou esse lado, juntou e mostrou que dá para as coisas coexistirem sem grandes atritos. E aí é que é sensacional, gente. O Gilberto Gil e o Caetano Veloso são as pessoas que atribui-se a eles as principais insights que levaram a Tropicália a existir. A Tropicália era muito mais do que simplesmente um movimento musical, era um movimento artístico completo, né? Você tinha um poema concreto ali que se incorporou, você tem o cinema novo que se incorporou, você tem o teatro oficina que se incorporou também, você tem também instalações, né? Artes plásticas, como por exemplo Hélio Oiticica, a própria Tropicália veio do nome de uma instalação do Hélio Oiticica. Então você tinha diversas artes ali unidas, mas a música tinha esse intuito, a antropofagia, né, que era uma ideia vinda lá da Semana de Arte Moderna de 22, com os irmãos Andrade, Tarsila do Amaral, né, Anitta Malfatti, né, todo aquele povo que a gente conhece, aquele povo de São Paulo ali, que deu naquela Semana da Arte Moderna de 22, e que a ideia era você comer todas as culturas possíveis, porque o Brasil é essa miscigenação de culturas. Então, o que eles estão dizendo aqui já na Tropicália, trazendo esse pensamento da Semana de Arte Moderna de 22, ele está dizendo, olha, esse óleo e água aqui, não é? Essa guitarra elétrica e essa música tradicional brasileira, ela precisa se misturar, e ela pode se misturar, afinal, a gente sempre foi miscigenação. Assim, gente, o Caetano teve alguns insights ali, principalmente com o filme Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, ele teve alguns insights do que seria esse pensamento filosófico sobre o que seria a Tropicália. Acontece que o Gilberto Gil, ele foi mais certeiro, ele foi mais concreto. Claro, ele recebeu ali algumas informações do Caetano, do que eles queriam fazer, eles queriam agitar, né, colocar uma nova perspectiva. E aí o Gilberto Gil, meus amigos, encontrou a Banda de Pífaros de Caruaru. Foi na Banda de Pífaros de Caruaru que o Gilberto Gil encontrou relações íntimas, no âmago daquele contexto, com o Sgt. Peppers, a banda Sgt. Peppers dos Beatles. Então era uma coisa nordestina, local, fechadinha ali, que tinha uma ampla
ampla mensagem que se dialogava com aquela banda de Sgt. Pepper dos Beatles que chegou no mundo, que estavam fazendo um grande rebuliço e uma grande revolução na música pop. Ou seja, ele entendeu o que o Caetano tinha falado, mas em outras vias. Essa polimerização estava muito clara já aqui no Brasil. Existia Beatles com banda de pífaro do Caruaru. Tanto que as canções do Gilberto Gil, que ele traz ali pro disco Tropicália, né? Esse disco já traz até essas misturas muito mais claras, né? O Bate Macumba, né? Que é que os Mutantes eles tocam, é a poesia concreta trazida de fato para a música, né? Você tem E Bumba Iê Iê Iô, ano que vem, sabe? E Bumba Iê Iê Iê, né? O Bumba Meu Boi, né? Uma coisa totalmente tradicional, uma coisa totalmente aqui do nosso povo e tudo, com o Iê Iê Iê, né? Que é essa coisa vinda dos Beatles, que é essa coisa que se incorporou na música popular brasileira, principalmente uma música mais mercadológica ligada a Roberto Carlos, Vandeléia e Erasmo Carlos. E aí, essa mistura toda trouxe essa conciliação, né? E o mundo percebeu que o Brasil era essa mistura. E o Brasil demorou muito, mas percebeu também que era essa mistura. E percebeu porque Gilberto Gil, assim, junto com Caetano Veloso, eles foram expulsos do país. Ou seja, incomodou por uma questão não meramente política, mas também estética. A estética da Tropicália começou a incomodar de tal forma que eles não sabiam exatamente o que censurar, não sabiam exatamente o que era censurável ali, a ponto de começar a dizer que eles estavam sendo rebeldes demais, né? E aí, sob uma acusação de eles terem desrespeitado a bandeira do Brasil, coisa que não aconteceu, é amplamente dito que isso não aconteceu, foi uma informação falsa, eles acabam sendo detidos pela ditadura e depois de ficarem presos durante muito tempo, eles são então liberados, entre aspas, só que liberados para saírem do país. Sim, Gilberto Gil e Caetano Veloso, eles fazem um show de despedida lá no Teatro Castro Alves, na Bahia. Nesse teatro aí, o Gilberto Gil e Caetano estavam dizendo um até logo pro Brasil, mas o Brasil não podia saber. O Brasil não podia saber que eles estavam exilados. Eles iam se exilar lá em Londres, não é? É inclusive nesse período que Gilberto Gil compõe Aquele Abraço. E Aquele Abraço vai para esse show, de fato, dando essa indireta, né? Aquele abraço, até logo, Brasil. Daqui a pouco eu tô de volta, mas por enquanto a gente vai dar um tempo por aqui. Cara, assim, Londres é um capítulo à parte com relação a Gilberto Gil. E Gilberto Gil é impossível indissociar diretamente da figura de Caetano Veloso. Porque Caetano Veloso realmente tem uma trilha muito próxima a Gilberto Gil. Mas eles têm diferenças gritantes. Uma delas foi esses insights, né, diferentes com relação ao que seria a Tropicália. E que eles juntaram essas percepções e fizeram de fato um movimento incrível. Mas em Londres, Caetano Veloso ficou absolutamente deprimido longe de casa. Cheguei em Londres e fiquei deprimidíssimo por estar fora do Brasil, porque eu fui expulso daqui, entendeu? Então imagine, o Brasil é um negócio tão importante. Ser brasileiro para mim não é um acaso indiferente. Pode ser para muitas pessoas, talvez seja saudável que seja, mas não é para mim. Para mim isso tem um significado assim essencial, que diz alguma coisa a respeito do meu ser. Realmente não conseguia sorrir longe do Brasil, né? Está em Londres, né? Está num lugar frio, está num lugar... E aí muita gente hoje fala, mas é muito fácil, né? Você tá exilado em Londres, um país de primeiro mundo. Gente, não é fácil estar exilado em lugar nenhum. O problema não é você estar em Londres, o problema é você não ter possibilidade de voltar para sua casa. O problema é você não ter possibilidade de existir no seu local, não é? E Caetano Veloso realmente ficou muito triste com isso. Mas o nosso querido Gilberto Gil, o que ele fez? Ele aproveitou a sonoridade local. Ele, como uma esponja que ele é, ele juntou tudo que tinha ali em Londres e começou a fazer música como os caras. E é impressionante o disco que ele faz, Expresso 2222. Tem uma música chamada Back in Bahia, meus amigos, que é um rock inacreditável. E aí começa aquela complexidade do Gilberto Gil. Existe uma célula harmônica ali que a guitarra faz, que é um...
Essa célula, ela se junta com uma bateria altamente sincopada e com uma voz que entra em outro tempo, cara, que daqui a pouco você tem uma confusão polirrítmica ali, que é na verdade é uma confusão organizada. Você consegue entender a unidade, mas a unidade tá te dando muita informação ao mesmo tempo agora. É um Gilberto Gil respirando Londres e trazendo o melhor que tem do rock pra gente. É um Gilberto Gil entendendo aquela cultura e trazendo pra gente. De volta ao Brasil, galera, o Gilberto Gil, como eu falei, ele não só abraça os gêneros, mas ele consegue tocar a raiz daquele gênero, né? Quando ele faz um disco em homenagem a João Gilberto, um disco mais recente, ele consegue tocar a bossa nova com as nuances de João Gilberto, com os atrasos nos compassos, com todos aqueles detalhes pequenos que só o João Gilberto fazia, ele tira de letra, ele faz muito bem. Quando vai fazer um forró, Gilberto Gil não te deixa a dúvida que ele é um forrozeiro de primeira. Você ouve as músicas e fala, cara, parece que o Gilberto Gil nasceu pra fazer forró, parece que forró é a vida dele. E de fato, sanfona foi o primeiro instrumento do Gilberto Gil. Ele toca sanfona com os Mutantes, quando os Mutantes vencem o festival tocando em 2001. Aliás, eles não vencem, né? Eles tocam em 2001 com o Gilberto Gil na sanfona. E aí, meus amigos, você fala, então, ele nasceu, na verdade, foi pro forró. Ele faz bem a bossa nova, mas nasceu pro forró. Só que aí você vê ele tocando samba. E no samba ele também manda muito bem. E aí você vê Gilberto Gil tocando reggae. E no reggae ele manda tão bem que ele é capaz de fazer um disco todo em homenagem a Bob Marley. Olha o tamanho da responsabilidade. Você fazer uma música em homenagem a Bob Marley, meus amigos, você precisa realmente entender do gênero, você precisa defender o gênero com muita propriedade, porque senão você vai ser altamente criticado. E o Gilberto Gil faz o Kaya na Gandaia e é um disco simplesmente espetacular, cantando canções do Bob Marley originais em inglês, algumas trazendo mais para um estilo mais nordestino e outras fazendo versões em português das letras do Bob Marley, o que também podia ser altamente criticado, mas novamente, ele consegue atingir a raiz. Tanto que, cara, uma coisa mais impressionante do Gilberto Gil, ele tem uma das músicas que tem assinaturas tão impressionantes, né? Uma sequência de assinaturas incríveis, que é a música Extra. Essa música Extra, que é do álbum Extra, né? O álbum de mesmo nome. E essa música, cara, ela tem uma coisa impressionante. Ela é natural. Você ouve, é um reggae lindo, maravilhoso e tal. Só tem um problema, o reggae geralmente é um 4x4, né, ou um 2x4, mais ou menos assim. O cara faz em 3x4, ele faz uma espécie de valsa. E isso é muito difícil fazer em reggae. E se você for fazer em reggae essa fórmula de compasso, meu amigo, você vai fazer um reggae estranho. E o Gilberto Gil não faz um reggae estranho. Aquilo soa natural. Ele consegue fazer de coisas complicadas soarem natural. Vocês entendem isso? Ó, por exemplo, fórmula de compasso. Vamos fazer aqui um exercício para que fique um pouco mais claro para vocês. Você tem aqui a pulsação em 4 no Woman Don't Cry. Oh, Woman Don't Cry. Tá. 1, 2, 3, 4. Oh, Woman Don't Cry. Consegue entender a pulsação? Tá em 4. A pulsação de extra tá em 3. Extra. Resta uma ilusão. Extra. Resta uma ilusão. Só que você percebe isso depois de muito tempo, ou seja, a coisa consegue parecer natural. Assim como o Gilberto Gil consegue fazer as canções de uma maneira natural. Quando ele visita a Disco Music, num maravilhoso realce, um dos seus discos, que é a trilogia dos Reis, cara, você não tem dúvida também de que é uma Disco Music muito bem feita. E a voz dele é uma voz camaleão, porque a voz dele consegue se encaixar em todos esses gêneros, inclusive na bossa nova, que pede um canto diferente do que ele faz, que é um canto mais introspectivo, um canto mais pra dentro, um canto com outras características do que ele usa nas canções que ele canta mais pra fora, com o agudo que ele tem. Ou seja, o Gilberto Gil, ele não é só um artista que evoca os gêneros, ele é um artista que veste os gêneros, como se fosse raiz dele desde o começo. Ele respeita o gênero a ponto de interiorizá-lo e faz do gênero uma coisa absolutamente sua. Propriedade, tem propriedade no que tá fazendo, não faz nada pela metade. Nenhuma música do Gilberto Gil você vai ver, esse gênero não tá tratado bem, esse gênero tá de uma maneira caricata, tá faltando alguma coisa com relação à raiz. Nunca faltará raiz quando o assunto é Gilberto Gil. E por que disso, né? E aí vai chegar a minha principal opinião sobre Gilberto Gil e o porquê que eu acho que ele é um artista diferenciado. E só por isso você precisa deixar o like, que eu já ia esquecendo de pedir o like. Vou tomar até um café que tá quase friando. Quer canequinha? Tem na nossa loja.
lojinha. Mas deixa aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para as notificações e considere ser membro aqui do canal. Mas se não for membro do canal, dá uma olhada no primeiro link, o livro de entrevistas do nosso querido Gilberto Gil, que é esse artista diferenciado, e ajude lá no Catarse, que tá sensacional. E amigos, sabe qual é o grande diferencial do Gilberto Gil? O entendimento. E aí a gente vai para um campo um pouco mais filosófico. Quando o Gilberto Gil ele trata tão bem o gênero a ponto de você achar que ele sempre teve aquele gênero, significa que ele tem respeito por aquilo que ele está fazendo, que existe uma certa reverência interna diante do material que ele está lidando, diante da história, diante das convenções daquele grupo que ele está defendendo. Ou seja, quando ele vai fazer um reggae, ele está se prostrando diante da história do reggae. Quando ele vai fazer um rock, ele está se prostrando diante da história do rock de uma maneira quase se doando, né, digamos assim, de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira de pedir licença, sabendo que o artista é infinitamente menor que o gênero. Entendendo tudo aquilo e respeitando o gênero, ele consegue trazer o gênero para si, ele consegue defender de uma maneira que outros o defendem, porque quem defende o reggae e tá no contexto do reggae vai ter essa reverência, vai ter esse pedir licença para passar. No rock, idem, no samba, idem, na bossa nova, idem, no forró, idem. E é isso que ele consegue tratar todos com uma dificuldade que muitos podem ter e que ele faz com muita tranquilidade. Porque a reverência é a partir do pensamento filosófico. Pensamento filosófico de humildade, pensamento filosófico de resiliência diante da arte e de entender cada aspecto da vida de uma maneira diferente. Por isso que ele chega à máxima de não sou um grande melodista, a melodia não é o meu principal trabalho. Eu tenho outros elementos, eu tenho uma letra, eu tenho um pensamento filosófico, eu tenho um instrumental, a forma como trato os gêneros, outros elementos faz do Gilberto Gil um grande artista. Agora, na leitura dele próprio, existe gente na frente em termos de melodia. Isso é alguém que pensa filosoficamente. E isso se enquadra nas suas letras. Quando ele faz uma letra como Drão, que a gente já comentou aqui no canal, quando ele faz uma letra como A Paz, que é uma letra espetacular, daqui a pouco vai ter análise dessa letra aqui no canal, que é incrível também. Quando ele faz um disco como Quanta, que é um disco que ele traz o universo quântico e poetiza tudo aquilo com uma maneira magistral, assim. Ele é uma pessoa que está muito antenada filosoficamente. Por quê? Porque o entendimento de vida dele é outro. Você vai ver o Gilberto Gil bravo na vida durante o dia, durante a vida dele? Muito provavelmente, mas o aspecto de reflexão e de entendimento da vida é uma coisa que ele sempre foi azeitando dentro de si. E agora, ainda mais com a sua velhice, imagino que isso tenha chegado num ponto incrível. Tanto é que Gilberto Gil ele passa por duas situações que eu acho que um pai ele aprende muito nessa situação e é uma situação muito dolorosa. Você nunca imagina enterrar um filho. E o Gilberto Gil já fez isso 2 vezes, gente. Nos anos 90, o filho dele, Pedro Gil, morreu num acidente de carro, cara. E assim, era um menino novo, era o mais velho até então que ele tinha. Era um menino de 19 anos e que, enfim, tem a vida ceifada assim e que ele tem que ter resiliência diante disso, que ele tem que aprender diante desse aspecto da vida, porque a vida acontece, a vida passa, a vida vai acontecer por diversas formas e nem sempre tem a ordem que a gente espera, as coisas não são assim, não é? Agora, mais recentemente, teve o caso da Preta Gil, né? Mais uma vez, outra perda que dessa vez ele teve aquele insight, né? Ou seja, aquela fala que deixou todo mundo impressionado. Sabe, são coisas pequenas. Num jogo de futebol, ele tem lá os sobrinhos, netos, enfim, não sei o que era, mas tinha um Flamengo e Fluminense, o Gilberto Gil é torcedor do Fluminense. E aí, o Fluminense ganhou e os meninos estavam muito bravos. E ele, na maior serenidade do mundo, olha o que ele fala, meninos, você não pode ganhar sempre. Uma vez que você ganha o tempo inteiro, o perder já perde o efeito. Vida vive de contrastes, né? Você só tem o salgado porque você tem o doce. Na falta do doce, você não ia ter noção do que é o salgado, né? Você só sabe o que é ruim porque existe o bom. Você só sabe o que é o bom porque existe o ruim. Então, a derrota faz parte da vida. Tem momentos na vida que você vai perder também. Não se acostume só com vitórias, né? E você vê que isso é uma filosofia de bar, mas é uma filosofia absolutamente fina para um jogo de futebol que ele estava vendo ali com as crianças. Ou seja, o Gilberto Gil, o artístico dele, ele se compõe de diversos fatores. E os principais fatores são
entender o que está fazendo, né? Inclusive esse entendimento me parece ser uma coisa inerente a ele. Você vê os primeiros trabalhos, já tem muita propriedade do que está fazendo. Entender os gêneros e se prostrar diante dos temas e se prostrar diante dos gêneros e entender a vida como uma coisa muito maior do que a gente. Ele sabe que ele é pequeno diante de tudo, por isso que ele fica grande diante da gente, porque a gente nem sempre se percebe pequeno diante de tudo. E é uma coisa que faz questão de falar em toda a sua obra, em todos os temas que ele coloca, né? Por exemplo, se eu quiser falar com Deus, uma música que eu analiso lá no disco A Religião na MPB. Se eu quiser falar com Deus, meus amigos, é uma música altamente religiosa, e religiosa no sentido mais espiritual da palavra mesmo. Não é religião no sentido de instituição, ele não está falando de igreja, ele está falando de espiritualidade, de estar prostrado diante de Deus. Eu tenho que lamber o chão como um cão, eu tenho que desatar os nós da gravata, eu tenho que estar de peito aberto. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que entender a dimensão da minha pequenez diante dessa imagem que não cabe no meu ser. É impressionante o que o Gilberto Gil consegue trazer na sua obra, e essa obra só existe por um motivo. Ele sabe o quanto ele é pequeno, e por isso ele sabe o quanto ele é gigante na música popular brasileira. Não se esqueça, esse artista está sendo retratado aqui no livro do Juarez, um livro maravilhoso que traz entrevistas e que você pode ouvir, né, ler, né, no caso, mas você vai ouvir na mente, porque a gente acho que lê com a voz do Gilberto Gil, vai ler ali as entrevistas e os pensamentos desse artista maravilhoso que tem que ser mais revisitado, e temos que ouvir cada vez mais Gilberto Gil, porque é um artista simplesmente espetacular. Aqui a gente tem mais vídeos sobre Gilberto Gil aparecendo para vocês aí na tela, para que vocês continuem aqui no canal, porque esse vídeo fica por aqui. Obrigado a todos vocês e até a próxima.